aí, galerinha? Eu sou a professora Aniele, sou professora de Física e hoje a gente vai compreender um pouquinho sobre força elétrica, a lei de Coulomb. Olha só, o que é a força elétrica? É a reação entre duas cargas elétricas. Essas cargas elétricas, elas precisam estar carregadas positivamente ou negativamente. Quando elas estão carregadas negativamente, elas têm um excesso de elétrons. E quando elas estão carregadas positivamente, elas têm uma falta de elétrons, ok? Ou seja, ela tem mais prótons do que elétrons. Estamos lembrando disso, né? Olha só, vamos relembrar um pouquinho lá do princípio da eletrodinâmica, dos opostos que se atraem, ok? Aqui também precisamos lembrar muito bem disso. Os opostos se atraem. Se eu tiver uma carga positiva e uma carga negativa, vai haver uma força de atração entre estas cargas. Porém, se as cargas elas forem iguais, ou seja, positivas com positivas, vai haver uma força de repulsão entre as cargas. Assim como negativas e negativas também vai haver uma força de repulsão. Então, os opostos se atraem. Somente haverá atração quando as cargas tiverem sinais diferentes. Quando elas tiverem sinais iguais, cada uma para o seu canto. Pessoal, força elétrica só ocorre entre duas cargas quando elas estão carregadas eletricamente, positivamente ou negativamente. Certo? Olha só, como que nós vamos calcular esta força elétrica? Através dessa fórmula, tá? A força elétrica, ela é igual à constante do vácuo vezes a carga elétrica 1 vezes a carga elétrica 2, dividido pela distância ao quadrado dessas duas cargas elétricas. Então, é importante eu verificar aqui, pessoal, que quanto maior for a carga elétrica delas, maior será também a força elétrica. Porém, essa força elétrica, ela vai ser menor quando a distância destas cargas elétricas for maior, porque a distância ela é elevada ao quadrado, ok? Pessoal, esse valorzinho aqui, ele é tabelado, tá? Ou vocês precisam decorar, ou normalmente nos probleminhas já vem. A carga elétrica vai vir, né? E a distância também, eles vão te dizer a distância entre essas duas cargas elétricas. O valor dela, vou colocar aqui, ó, constante do vácuo, é igual a 9 vezes 10 na 9 newtons vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Pessoal, então eu preciso saber que a minha distância, devido ao meu K aqui, essa minha distância, ela precisa estar em metros. Se ela não estiver em metros, você precisa transformar e deixar em metros. Não pode entrar com outra unidade, ok? Olha só, as minhas cargas elétricas, elas são em Coulomb. E o meu K0 é esse valor aqui. E força elétrica é medida em quê? Em newtons. Ok? Força elétrica é em newtons. Pessoal, preciso deixar claro para vocês que a força elétrica ela é vetorial, porque ela tem sentido, tá? Ou ela vai para um lado, ou ela vai para o outro. Bom, pessoal, eu coloquei aqui um exemplo. Determine o modelo da força de interação entre duas partículas eletrizadas com positivo, então quer dizer que tem excesso de prótons, né, de 6 microcoulombs, e de menos 5, então quer dizer que tem excesso de elétrons, por causa do meu negativo aqui eu sei. Se eu tenho positivo e negativo, o que está acontecendo? Força de atração, ok? Olha só, menos 5 microcoulombs, estando elas no vácuo, então a minha constante do vácuo aqui, a uma distância de 10 centímetros,
Ok? Olha só, então vamos colocar aqui. A minha partícula 1, da minha a carga elétrica 1, ela é 6 microcoulombs. Vou colocar como um Qzão aqui, 2, é menos 5 microcoulombs. Haverá, então, uma força de atração. Olha só, eu vou desenhar elas aqui. Eu tenho, então, o meu Q1, né? Que ele é positivo, tá aqui, ó, positivo. E eu vou colocar aqui o meu Q2, que ele é negativo. Que tipo de relação que acontece entre eles? Força de atração. Os opostos se atraem, ok? Olha só, a distância entre os dois é de 10 centímetros. A distância entre essas duas cargas elétricas é de 10 centímetros. Pessoal, que tipo de força que acontece? Força de atração. Olha só então aqui. Agora é só a gente aplicar lá a nossa fórmula, que é Fe, força elétrica, igual a constante do vácuo, vezes o meu Q1. Gente, tem que estar em módulo. Q1 vezes Q2, dividido pela minha distância ao quadrado. Olha só, vamos substituir. Pessoal, o que quer dizer esse módulo aqui, ó, para o Q1 e para o Q2? Quer dizer que esses meus sinais aqui, aqui na fórmula, não importam, tá? Eles nos importavam aqui, para dizer que tipo de força que era, se era de atração ou de repulsão. Para mim saber o valor da força elétrica, não me interessa, tá? Por isso do módulo. Olha só então, força elétrica é igual a 9 vezes 10 elevado na 9, né? Vezes, eu vou abrir aqui o módulo, né? Para dizer que não me interessa o sinal. Vezes 6 vezes 10 elevado na menos 6. Gente, preciso lembrar que micro é 10 elevado na menos 6, tá? Isso você precisa saber. Vezes 5 vezes 10 na menos 6, porque ambos são micro. Dividido pela distância. A distância está em centímetros. Eu posso deixar em centímetros? Não, não posso deixar em centímetros. Eu tenho que transformar em metros. Mas eu sei que é só eu dividir por 100 e eu transformo ela em metros. Então, 10 dividido por 100 fica 0,10 elevado ao quadrado. Ó, aqui eu apaguei o outro ladinho para a gente poder continuar, tá? Então, agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todos os primeiros valores e vou multiplicar, tá? 9 vezes 6 vezes 5, que dá 270. Então, eu vou colocar aqui, Fe igual a 270, 270 vezes 10, e agora, olha aqui o que vai acontecer. Eu tinha menos 6 com menos 6, eu somo. Então, eu devia 6, com devia 6, então eu devo 12. Certo? Mas eu paguei 9. Então, eu fico devendo apenas 3. Então, fica na menos 3. Ok? Dividido 0,1 ao quadrado, 0,1 vezes 0,1 fica 0,01. 270 vezes 10 a menos 3, eu tenho menos 3 aqui. Isso quer dizer que a minha vírgula precisa andar para a esquerda. Então, ela estava aqui, ela saiu 1, 2, 3 casas. Então, ficou igual a 0,27. Dividido por 0,01. 0,27 dividido por 0,01 é igual a 27. 27 o que, gente? Newtons. Tá? Então, a minha força elétrica entre estas duas
cargas elétricas é de 27 newtons e é uma força de atração.